Agora é o seguinte, eu vou trazer aqui 3 pessoas que têm grande experiência com grandes eventos, mas antes eu quero chamar vocês para uma reflexão, que eu ouço todos os dias quando eu estou nos eventos. Esse ano eu tive no Brasil inteiro, visitando feiras, dias de campo. E algo que eu falo muito nas minhas redes sociais. Tem muita gente investindo muito dinheiro, Lídia, em evento e não está aproveitando. Não treina o time comercial chega lá, está perdido no evento. Você passa lá, Cleito, visitando os estandes, o pessoal está lá batendo um papo, tomando um tererê, e o produtor está ali passando. É mais ou menos você convidar alguém para ir na sua casa e não ir lá na porta receber. Então, a primeira reflexão que eu peço para vocês fazer é: evento é uma estratégia que dá muito certo no agronegócio. Mas muito certo. Seja ele um dia de campo, seja ele um stand lá dentro do evento. Porém, você precisa treinar o seu time, ter objetivo. Você precisa estar muito focado para trazer esses resultados de volta. O primeiro convidado que eu vou trazer aqui hoje é um cara espetacular. Me conectei com ele pelo LinkedIn. Outra coisa, gente. Sei que tem muita gente aqui que está entrando ainda no mercado. Vocês vão se surpreender com tanta gente boa que tem nesse mundo. Vários dos palestrantes que estão aqui nesse palco, nós não conhecíamos. Entrei em contato pelo LinkedIn e falei: cara, nós estamos fazendo um evento e você tem a cara desse evento. Eu quero você para palestrar. E esse cara foi assim. E aí vai daqui, vai dali, passou o WhatsApp. Opa, melhorou. Aí depois do WhatsApp a gente começa a conversar e está ele aqui, direto de Ribeirão Preto. Ele está à frente da Core Innovation Drive, que ajudou na criação do AgriShow Labs. Atuou como head do programa Brasil-Canadá de Startups, engenheiro elétrico pela USP, com especialização em inovação tecnológica lá no Canadá. Sua startup, acelerada pela Plug and Play no Vale do Silício. Eu estou falando do Cleiton Guimarães. Chega para cá, Cleiton, vem contar sua história para a gente. Daqui a pouco eu volto para chamar mais os outros participantes. Olá, pessoal. Obrigado, Francis. Valeu. Somos nós que agradecemos, Francis, por contribuir um pouquinho. Passador? Por contribuir um pouquinho, aprender muito com esse evento, aprender muito com as pessoas que estão aqui. Eu estou deslumbrado com a qualidade do evento em si, qualidade das pessoas, qualidade das palestras em específico. E a gente vai falar um pouquinho da AgriShow, mas não necessariamente da Feira AgriShow. Nós fomos contratados em 2019 para nós levarmos uma nova ideia, né, uma nova possibilidade, com um evento que já é muito grande. Né? Até para falar o tamanho do evento, é um dos maiores eventos do agro no mundo. E a gente sempre perguntou se é um dos maiores eventos. Aliás, assim, dizem que já é o maior do mundo, né? Sempre ficou naquele bate-papo entre Progress Show, lá nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil. Mas, independentemente disso, ele é muito gigante. E se por que um evento tão grande, né, de máquinas, implementos agrícolas, fertilizantes, por que não teria mais um espaço para falar necessariamente de inovação? Inovação no agro que ainda, de repente, não chegou no produtor rural de uma maneira massificada. Só para falar um pouquinho desses números, só esse ano foram mais de 200 mil visitantes. A cidade de Ribeirão Preto tem hoje 700 mil habitantes, e ela passa para quase 1 milhão de habitantes, por conta desse evento que acontece em um final de semana. E esse evento aqui não vai dar para vocês lerem, mas eu vou traduzir. Esse evento, 36%, 37% são produtores rurais. Produtores, né, rurais ou pecuaristas. E por volta de 15% é o pessoal especialistas, os agrônomos, o pessoal que entende muito do agro. Então, praticamente metade está envolvido diretamente com compradores, pessoas que estão ali, de fato, para adquirir, para consumir produtos e serviços. E não só isso, consumir experiências. E foi essa a ideia que nós levamos para lá, para a AgriShow. A gente teve a audácia de falar para a própria AgriShow, né, uma das cinco entidades
Sociedade Rural Brasileira, a BIMAC, a BAG, a FAESP, que existiria uma possibilidade de atrair não somente mais um público, mas trair uma nova experiência em termos do agro do amanhã. Você fala, mas o que é isso, agro do amanhã? Quando a gente fala AgriShow, necessariamente a gente já tem aqui inovação, tecnologia, a gente já trabalha com isso, a gente já exporta isso. Mas eu estou falando das startups. É por isso que nós criamos o AgriShow Labs, justamente para dar uma leitura do o que são as startups agrícolas, e eu vou dizer já de antemão, elas estão fazendo muito bonito, tanto no Brasil como no exterior. Sim, nós já estamos exportando tecnologia providas das startups agrícolas. E essa ideia, para poder, de fato, fazer a união do que essas startups agrícolas que trabalham biotecnologia, nanotecnologia, drones, agricultura de precisão mesmo, entre outras tantas verticais, para poder servir diretamente ao homem do campo. E nessa leitura inteira, como é que a gente poderia ser tão mais evidente para as startups, não somente para as startups, mas para todo o contingente, né, que entende, que se especula e fala do agro. Porque todos vocês aqui, profissionais ou não de marketing, sabem que sempre tem uma possibilidade a mais, tanto da gente trabalhar com novas empresas ou tentar traduzir aquilo que hoje está na cabeça dos cientistas. Em geral, são o que as startups realizam. E aí a gente teve a audácia de criar um prêmio, né, para reconhecer as melhores startups do Brasil. E nesse prêmio, nós conseguimos mapear, olha um número, nós conseguimos mapear mais de 1.500 startups agrícolas, dos quais nós lançamos o prêmio, e já no primeiro ano, 2022, que foi o ano de inauguração da AgriShow Labs, nós tivemos 437 inscritas. E a gente não usou inbound, a gente não usou outbound, a gente não usou nada. A gente já falou assim, queremos reconhecer os projetos para poder canalizar esses projetos para quem de fato precisa melhorar sua produtividade do campo, precisa melhorar seu envolvimento no campo, precisa entender essa nova fase da inovação, essa nova fase que nós estamos vivendo agora, principalmente no pós-pandemia. E aí, dessas 437, nós tivemos a dificuldade imensa de selecionar apenas 11 que pudessem trazer esse conteúdo. Era um experimental do AgriShow Labs do 22 e nós conseguimos. E esses 3 aqui são os 3 vencedores do AgriShow Labs do ano passado. Eu vou, aqui é uma mistura, e aí atento ao pessoal de marketing e publicidade, marcas. A gente está falando assim, como promover sua marca. Primeiro, reconhecimento. E uma das pautas que nós levamos é esse tal do reconhecimento. Lá elas tiveram não somente a possibilidade de trazer seus números, de trazer sua solução, mas como também se demonstrar. Quando a gente olha para todas as startups, hoje, muitos de vocês podem dizer, ou todos vocês, não conheço nenhuma. Pessoal, mas nós temos startups aqui que estão avançando 60%, 70%, 100%, 120% de crescimento ano a ano. E por que vocês não estão olhando para isso? Por que o marketing não está olhando para isso? E por que vocês não observam esse crescimento e cresçam junto com eles? O Ben Martins esteve aqui nessa manhã dizendo das startups, dos números das empresas que acima de 100 milhões, de faturamento acima de 100 milhões, deu mais ou menos 7.200 empresas, dos quais menos de 9% tem todo o time de marketing trabalhando internamente. Startup é bem menos. O fato de serem enxutas é bem menos. Então, excelente oportunidade para poder trabalhar. Bom, e aí, esse ano, 2023, nós repetimos a dose. Foram mais de 1.500 projetos novamente selecionados, 377 inscritas e tivemos a dificuldade imensa de também trazer esses projetos para poder serem reconhecidos. Ouça essa palavra, pessoal, reconhecimento. Ouça essa palavra. E aí a gente fez todo um trabalho e dentro do AgriShow Labs não apenas apresentamos todos esses projetos, as startups, como também quem trabalha e apoia a inovação. Trouxemos a Embrapa, trouxemos a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, trouxemos a Universidade do Porto, que tem um canal interessantíssimo para poder internacionalizar os projetos. Trouxemos várias entidades que puderam computar, somar junto com
com o que eles fazem. Resultado, cada uma das startups conseguiram vender em si, num projeto que era apenas para fazer uma divulgação. Teve startup que vendeu mais de 2 milhões de reais. Para uma startup é muita coisa. Então, sim, evento é uma grande oportunidade. E não só essas startups. Olha, já é o terceiro slide de startups que eu estou trazendo. E são todas startups hoje que faturam acima de 10, 15 milhões. Então, grande oportunidade nós temos aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, logicamente, para poder traduzir tudo isso, a gente foi ao mercado para poder conversar com muita gente, e a gente colocou os episódios dentro do YouTube para trazer os grandes especialistas, sejam produtores rurais, sejam os fundadores de startups, sejam o pessoal mais técnico. E aí nós tivemos esses grandes números aí, mais de 443 minutos de gravação, mais de 1 milhão de views, mas justamente apenas para mostrar realmente que eu tenho um mundo novo que não está sendo explorado por vocês. Bom, só um pouquinho aí de como foi o evento, dentro do evento. Então, a gente fez um evento enorme, dentro do maior evento do mundo de agrobusiness, agronegócio. E quem faz isso é a nossa empresa, o Core, onde nós estamos preocupados com toda a cadeia do corporativo, olhando para as startups, olhando para a academia, pensando no executivo, no profissional e também na sociedade. Pessoal, super resumo, deu 5 minutos, consegui. Aqui está meu LinkedIn, não sei se vocês conseguiram, se no caso não consigam, basta apenas entrar lá e me chamar. Cleiton Guimarães. Muito obrigado. Valeu, Cleiton. Gostaram, gente? Cleiton, você vai sentar, já pode sentar aí, você vai ser um dos participantes do nosso painel. Gente, que legal, olha só, vocês tiveram um case aqui. Aqui, pode sentar, fica à vontade. Apesar que vocês vão passar slide aqui também, né? Vamos. Eu já te chamo, então. Já te chamo. Aqui é ao vivo, tá? Olha só, gente. O Cleiton acabou de compartilhar com a gente um case com números, com dados. E é importante para a gente poder conhecer os bastidores dos eventos. Legal, né? E a gente vai agora explorar isso com eles daqui a pouco. Bom, mas antes de explorar, fazer as perguntas, e vocês também vão poder fazer perguntas, inclusive já se preparem aí, eu quero chamar aqui a Lídia Costa. Essa mulher porreta, eu conheci ela em Brasília, na verdade no evento Agro Brasília, ela é CEO da Vincere Associados, organizadora da Agro Brasília e da Fena Minas. Relações públicas pela PUC, especialista em comunicação, segmentos corporativo e agronegócio, responsável pela gestão da revista cooperativa e pelo programa TV Tribuna Rural. É um prazer receber você aqui. Pensa numa mulher que você vê ela lá na Agro Brasília, corre para um lado. Vamos falar, ela corre para o outro. Mulher porreta e ela tem uma história linda. O palco é todo seu. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né? O Francis aí foi muito generoso na apresentação, mas a gente está aí há algum tempo falando aí, cuidando da comunicação da Agro Brasília. A Agro Brasília é uma feira bem diferenciada em relação a outras que acontecem no Brasil, porque essas grandes feiras de agro, elas são realizadas, organizadas por grandes cooperativas, grandes empresas, instituições que estão por trás da feira. E a Agro Brasília é uma feira que é organizada por uma cooperativa pequena, que tem somente 190 cooperados, um faturamento muito pequeno, uma equipe também pequena, não chega a 10 pessoas que está na linha de frente da feira, e a gente consegue fazer uma grande feira, né? Como a gente está aqui para falar de marcas, né, como impactar a marca no evento, teve um caso muito interessante esse ano, no ano passado, que o patrocinador Master, eu cuido da parte de patrocínio da feira também, ele chegou reclamando que ele tinha investido um valor expressivo na feira e que um outro patrocinador que tinha investido menos estava tendo mais visibilidade. Aí eu falei, não está tendo mais visibilidade. Quando a gente trata o patrocínio, tem visibilidade igual. Mas qual que foi a questão? O que o Francis colocou aqui no início, como é que eu vou trabalhar a marca? O que aconteceu? A instituição que investiu mais, a equipe dela estava tímida, não estava uma visão agressiva. A que tinha investido menos,
E aconteceu isso justamente na hora que os presidentes das duas instituições estavam chegando. Então, o daquele que investiu mais ficou assim, possesso. O outro presidente da outra instituição, que investiu menos, ele desceu nesta entrada, uniformizado da empresa, com uma comitiva de mais de 40 pessoas da equipe que estavam também trabalhando, todos com a camisa da instituição. Então, foi aquele mundo de outdoor, de banda flutuante andando ali no parque. Então, deu um impacto muito grande, né? Então, isso é interessante, como que as empresas vão estar trabalhando a sua marca, né? Aí, para a gente falar da Água Brasília e como que a gente tem destacado as marcas, né, das empresas, a gente vê que o maior ponto onde que a empresa tem mais visibilidade de expor a sua marca é mesmo no patrocínio da feira, né? Então, aqui eu vou colocar um pouco do que nós fizemos de comunicação também para divulgar a marca da Água Brasília fora, já que nós somos uma empresa pequena, temos muito pouco recurso para investir em publicidade, então a gente tem que usar outros canais. Essa aqui, nós começamos no marketing na Água Brasília em 2010. Essa era a nossa equipe de comunicação, que começamos em 2011, está com uma foto de 2011, para a gente ver uma equipe muito pequena cuidando ali da assessoria de imprensa e de ações de comunicação da feira, todos contratados externamente. Então, na comunicação da feira, qual que é o nosso maior objetivo lá? É atrair mais público e dar mais visibilidade à feira. Nós estamos num parque de 500 mil metros quadrados. Este ano foram 530 expositores e que fizeram um faturamento aí na ordem de 4 bi e 600. Então, a gente tem muito orgulho por ser essa cooperativa tão pequena. A campanha nossa de 2023... nós temos procurado muito valorizar as pessoas. Então, os garotos propaganda foram os produtores rurais. Nós pegamos cada produtor dentro de uma tecnologia que ele estava usando, porque a gente tem essa questão de trazer o pertencimento. Assim, os produtores da região, eles têm aquele sentimento de pertencimento com a feira e têm orgulho da feira. Foram 5 produtores que nós usamos na campanha. E a gente precisava divulgar a Água Brasília, trazer a comunidade para estar perto da feira. Então, ano passado, nós criamos, né, não, esse ano, né, que a gente fala sempre ano passado, que a feira já passou, esse programa Água Brasília perto de você. E nós levamos um tema, uma degustação do que a Água Brasília ia ter naquela edição para uma comunidade. Nós pudemos atender 3 municípios. Então, nós somos Arinos, Ipameri, em Goiás, e Cristalina, em Goiás. E foi muito interessante. Então, nós levamos um tema que estava tendo na feira. E um dos assuntos nossos esse ano foi a questão do pulses. Tratar a questão do pulse, que é um assunto muito novo para muita gente, né? O que eram os pulses e tudo mais. E tivemos a parceria da Embrapa, que foram técnicos da Embrapa levando as informações. E a gente aproveitava, no final falávamos da Água Brasília, né? E buscamos também patrocinadores. Então, algumas empresas estavam com a gente e era mais um ponto deles estarem colocando a sua marca. Então, esse aqui foi ele em Ipameri. Na Ipameri foi essa apresentação. Cristalina, e a primeira foi em Arinos, né? Tivemos muita demanda, muitos sindicatos rurais, que eram nossos parceiros, querendo que realizássemos o programa naquela cidade, mas não foi possível. Esse ano, a gente está, para 2024, a meta é atender 8 municípios. Um outro ponto que a gente trabalha para divulgar a marca é o dia de campo para jornalistas. Então, desde 2010, quando nós assumimos a comunicação da feira, a gente leva jornalistas para conhecerem o espaço, até conhecer a região. E como nós estamos em Brasília, a gente tem muita dificuldade para lidar com jornalistas. Hoje está mais fácil, porque a maioria dos jornalistas estão preparados para atender política, não estão preparados para o agro. De uns 5, 6 anos para cá, tem mudado isso, mas no início era muito difícil. Então, nesse momento que a gente leva os jornalistas para lá, e agora a gente está levando, uma semana antes da feira, o parque já está montado, a gente sempre convida alguns expositores para estarem presentes com a gente e falar um pouco do que eles estão levando para a feira. E a gente tem conseguido muito sucesso com essa iniciativa, não só está divulgando mais a feira, como também os expositores que estão lá.
O pool de jornalistas também é um outro ponto que a gente tem trabalhado bastante, né? E as empresas que aderem com a gente, né, no pool de jornalistas têm uma visibilidade de marca maior do que aqueles que não estão integrados. Então, a gente está tendo condições para que as empresas tenham mais visibilidade de sua marca no evento. E tem um projeto muito interessante, que é a Escola no Parque. Nós atendemos escolas da área rural, né, em volta do Parque da Água Brasília. O Parque da Água Brasília está a 65 quilômetros do centro da capital, está dentro do Distrito Federal ainda. Nós estamos a 5 quilômetros da divisa com Goiás e 37 quilômetros da divisa com Minas. Então, é uma região realmente rural. Não tem muito pouco área urbana ali perto. E por que nós trabalhamos com a questão das crianças? Porque muitas das escolas querem levar as crianças lá e ficavam aquelas visitas desordenadas. E, com isso, dentro do roteiro da visita guiada, as crianças passam por 2 ou 3 empresas e as empresas têm que receber essas crianças falarem do produto dela. É a questão do pertencimento, porque essas crianças que estão nessas escolas públicas rurais, ou elas vão ser produtores, ou vão trabalhar no setor. Então, eles têm que sentir a importância do agro na vida deles, né? E é interessante que tem tido um resultado muito bacana. No primeiro ano, nós atendemos 800 crianças, no segundo ano foi em torno de 1.200, e para 2024, a meta é atingir 2.000 crianças, poder atender. Aqui é um pouco do que o resultado de mídia que nós tivemos, mídia espontânea, tá? As 95 sessões de mídia espontânea, foi muito interessante esse número para a gente, isso é muito importante. E alguns assuntos que mais chamou a atenção foi a questão do PULSES, e nós achamos muito interessante, porque era um assunto realmente é antigo, mas é muito novo para a sociedade. E a pesquisa com os expositores, que a gente sempre faz, esse dado que eu achei muito interessante de trazer, e para a gente da comunicação é um ponto de reflexão, porque a maioria das... Essa outra que eu quero... Essa aqui mesmo. Por que eles procuram a feira, a questão da abrangência nacional, mas acho que um slide que eu acabei cortando, que falava de onde é que eles ficam sabendo da feira. E a maioria, 70%, ficam sabendo da feira pelos amigos, parceiros, pelas empresas. E é um número muito pequeno que eles vão para a feira em função de TV, rádio, jornal e redes sociais. Tem um impacto grande, mas ainda o boca a boca é a maior forma de divulgação. Em relação a fazer negócio, né, eles sempre vêm satisfeitos com os negócios que são feitos na feira, e os visitantes também. O que eu acho muito interessante de uma feira dessa é que muito público vai para conhecer e pela curiosidade do agro. Então, esse grande momento que a gente tem de estar divulgando o agro brasileiro. E nesse perfil que ficam sabendo, como eles ficam sabendo da feira, que é dos amigos e parentes, aí 69%, a internet 16%, jornal e revista 1,5%, TV 7,5%, redes sociais 15%, rádio 4%, placas e cartaz 3%, e convite das empresas 28%. Então, esse é um dado para a gente da comunicação, como nós levamos nosso público para a feira. E daí que nós começamos a buscar também esse projeto da Água Brasília perto de você, né? Que é uma forma da gente estar buscando as outras cidades, os produtores, mesmo que já frequentam a feira, para irem nos visitar. Aqui é mais uma parte do nosso parque, né, o pórtico de entrada. A gente procura sempre valorizar a marca de quem está nos patrocinando logo na entrada, porque a gente quer ter sempre esses patrocinadores com a gente. Não sei como está meu tempo. Acabou? Então é isso, gente. Obrigada e estou à disposição para a gente começar. Ótimo. Lídia, eu vou pedir para você esperar aqui só um pouquinho enquanto eu apresento mais uma pessoa. Gente, vocês são igual eu fico anotando tudo. Estou aprendendo para cá. Quem está aprendendo aí? Olha só, o que eu anotei aqui? Ó? Dia de campo para jornalistas no seu evento. Olha que legal. Agro Brasília perto de você, levar o seu evento e expandir sua marca de evento. O pool do jornalista, projeto Escola no Parque. Inclusive, quando eu fazia a exposição agropecuária de Jataí, eu criei o Espaço Criança. Cara, era incrível. A gente criou, inclusive, um gibi. Então, as crianças visitavam o parque, levavam o gibi para casa. E o que eles iam falar em casa? Falar sobre o evento, falar sobre o agro. Bom, sem mais delongas, eu tenho mais um participante aqui, um grande amigo, que é cofundador e organizador do Dinetec, a maior feira agropecuária
de agronegócio, desculpa, do Mato Grosso, sócio-diretor da Meta Consultoria Agrícola, engenheiro agrônomo pela Universidade de Viçosa. Diego Chikoski. Chega para cá, Diegão. Mandar um abraço para o Rodrigo também, está aqui da Meta. Ginetec, direto de Canarana. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Francis. Agradecer a todos o convite, né, em nome de todos os organizadores aqui do AgroSummit. É um evento muito importante, igual você falou, a gente aprende muito, né, vai ouvindo as ideias, é importante esse painel, esse dia de campo, essa rodada com os jornalistas é legal. Eu acho que trazer cada vez mais pessoas para dentro do evento e levar também. Grande preocupação da gente sempre é se vai ter pessoas dentro, né? Os produtores e os visitantes. Então, peraí, tá passando aqui. Não era para ter passado. Vamos voltar aqui. Peraí, só um minutinho. Beleza. Bom, pessoal, então, ele está passando automático, será? Qualquer coisa a Rani vai passar lá para você também. Ele cria um residual, se eu apertar várias vezes. Beleza. Pessoal, me apresentar rapidamente então. O Francis já nos apresentou, eu sou o Diego. A gente veio aqui um pouquinho para compartilhar o que a gente tem feito lá no Ginetec, em Canarana. Nós estamos indo para a 10ª edição. Então, trazer um pouquinho do que a gente tem feito lá, como experiência de evento. E também aprender com os demais, a gente discutir aqui, porque é muito importante a gente ter eventos fortes no agro, né? A gente poder ter o produtor buscando solução, igual hoje estamos aqui aprendendo sobre marketing, o produtor vai lá para aprender de variedade, vai lá para aprender de químico e tudo mais, tá? Então a gente vem aqui para falar um pouquinho para vocês. Então, qual que é o foco principal hoje nosso, né? Como destacar as marcas em feiras e exposições do agro. Então, quando começou o Ginetec, foi em 2015, né? Eu e o Rodrigo viemos do setor comercial, a gente era de empresa antes de abrir a Meta Consultoria, e era um grande anseio nosso reunir várias pessoas num lugar só. Porque você fazia um dia de campo, amanhã o concorrente fazia outro, numa semana tinha 10 dias de campos e não dava gente nenhum, né? Então a gente buscou concentrar num lugar, e aí em 2015 a gente fez a primeira edição do Ginetec, lá em Canarana, né? Para quem não conhece a região ainda, é mais ou menos no meio inferior do Vale do Araguaia. Então, assim, uma região que está expandindo muito, o Vale do Araguaia, né? Se chamava do Vale dos Esquecidos. Hoje a gente brinca que vai se tornar do Vale dos Inesquecíveis, né? Porque vai evoluir muito que todo mundo vai ser lembrado. Então, a gente organizou o primeiro ano, mesmo num formato bem simples, como vocês podem ver, a gente não tinha energia, foi fazendo, chamou as empresas, só tenda, e o evento foi evoluindo, né? Tomando corpo. E hoje, naquela data, a gente conseguiu juntar 1.500 visitantes. A gente sempre tentou segregar de uma forma bem simples na entrada, colocar um adesivo, né? Produtor e visitante em geral, para conseguir separar e trazer essa métrica para as empresas que participam também. E tem funcionado bem. Então, nesse ano, a gente teve 1.500 visitantes, teve 400 produtores rurais envolvidos, a gente fazia só 2 dias na época. Teve 40 marcas expostas, que foram empresas que expuseram lá, e se gerou mais ou menos uns 15 milhões de negócios. Então, a gente passa no fim do evento, dando uma conversada, faz uma amostragem e depois acaba extrapolando para conseguir ter essa estimativa do resultado. E aí, a gente agora trazendo para a última edição do evento, né, como que a gente está atualmente, depois de 9 edições, né, que foi a edição de 2023 agora, que se foi em janeiro. Então, o evento cresceu bastante, a gente foi estruturando o parque, colocando energia, internet. Hoje não tem mais como ficar sem internet numa feira, né? Todo mundo precisa para trabalhar, para até mesmo divulgar o evento. Então a gente estruturou o parque, hoje bem maior, a gente foi crescendo ele, e chegamos aí a um número de 14 mil visitantes. Nós tivemos picos já de até 18 mil visitantes em edições, tá? Então esse ano já no Ginetec foi um período que para nós choveu muito cedo, então já tinha muita gente colhendo, então acaba não indo. Sempre o objetivo nosso é fazer a feira bem no início do ano. Por quê? Porque a gente mostra a soja na condição dela, ideal, né, que você plantou, a gente planta agora, e também aproveitar que ninguém está colhendo ainda, porque a nossa região é muito produtor, que vai em cima da máquina ainda, então se ele estiver colhendo, ele não vai na feira. Então a gente conseguiu aí 14 mil visitantes, deles 5.200 produtores rurais, tínhamos 400 marcas expostas, então em torno de 140 estandes,
e dentro dos stands tem mais de uma marca sendo exposta, né? A gente pega um exemplo de uma revenda, por exemplo, ela tem mais 6 marcas junto com ela dentro daquele stand ali. E se gerou em torno de 3,3 bi de reais em comercialização, né? De fertilizante, máquinas. Foi um ano que o pessoal vendeu bastante. E como é que a gente conseguiu ir crescendo a feira, que é o grande foco de hoje a gente falar aqui, né? Como destacar as marcas dentro da feira e como chegar ao público que venha para a feira e ele se interessa em vir. Então é levar soluções para o cliente, para o visitante que vem, levar coisas que sejam realmente práticas para ele, uma variedade de soja, um fungicida, a questão dos pulses, né? Nossa região cultiva bastante gergelim, bastante feijão, então leva isso para ele também. Então é trazer algo que ele vá lá para conhecer, para negociar. Tornar opções viáveis ao visitante. Às vezes a gente pensa muito em expor, mas sempre foi uma briga nossa com o expositor, sempre assim, cara, leva a campanha, vai preparado para vender, porque a nossa região são de produtores que são bem tradicionalistas mesmo, eles querem que a região desenvolva, ele é dali, ele mora ali, então sempre a pergunta deles, o que eu faço? Eu preciso trazer um caminhão para colocar cascalho, eu preciso colocar um pó de energia, alguma coisa assim, então a gente sempre fala, compra dentro da feira. E com isso foi cada vez fomentando e as empresas vêm e investem mais. Aí a partir de 2017 a gente começou a ter um boom de cada vez mais empresas investindo em estandes maiores, em estruturas boas. E hoje a gente tem estruturas montadas lá a nível de outras feiras que já são bem consolidadas no país. Oferecer essas soluções rápidas para o produtor que vai lá. Então é ele olhar e já ter a condição para levar para casa aquilo, né? Ele comprar e já poder negociar. E também promover essas campanhas comerciais que vão gerar o rendimento para a empresa ali e conseguir, então, no próximo ano ela poder investir mais. E quando uma empresa vende bastante dentro da feira, ela vai ser, é a questão da motivação da equipe que está lá, né? Ela está lá motivada, ela vai chamar o produtor para vir e com certeza vai fazer o evento crescer. Essa questão das campanhas comerciais dentro da feira, ela sempre culmina na época, num período que a feira está em processo de desenvolvimento, as culturas, onde o produtor já tem uma noção do que ele vai comprar, da variedade que foi boa. Então essa questão de a gente puxar ela para janeiro, um período diferente da onde as outras feiras geralmente acontecem, é justamente isso, a gente tentar aproveitar esse boom que o produtor está querendo comprar para coincidir e conseguir fazer. Tá? E aí, pessoal, para 2024, com essa questão do crescimento, a gente tem uma área hoje ocupada com 12 hectares de parque, né? 12 hectares de plantio, vamos falar assim, e tem os estacionamentos. Eu tentei colocar um videozinho, não sei se o pessoal do áudio vai passar, que é o projeto para o Dinetec 2025, né? Que o 24 corre no mesmo parque, e em 2025 a gente já projeta fazendo um novo parque para aproveitar esse crescimento. Se puderem passar, eu agradeço. Pessoal, então, essa é a promessa nossa para o campo de 2025. A gente está já programando tudo, a gente adquiriu a área já para fazer. A nossa empresa, ela organiza junto com o sindicato, mas é totalmente iniciativa privada, a gente não tem nenhuma parceria assim, com algum fundo, alguma coisa. Então, a gente comprou a área e agora, a partir de março, né, do próximo ano, a gente inicia a construção para em 2025 expor lá. Então é um projeto bem ambicioso, porque a região está prometendo muito, né? A nossa região hoje planta mais ou menos 2,5 milhões de hectares e isso pode dobrar. Então, para a gente não daqui 5 anos ter que trocar de parque de novo, igual está acontecendo agora, a gente já vai projetar um parque grande, com em torno de 40 hectares, né? Então, somado, a gente construiu um aeroporto ao lado onde vai ser essa feira, já pensando no crescimento, para conseguir atender bem quem vai. Hoje a gente está numa região bem distante, então o deslocamento com a aeronave executiva é muito comum na nossa região. Então o fazendeiro que está lá no Xingu ele pode vir, participar e ir embora no fim da tarde e negociar e fazer o que ele quiser. Então é um objetivo nosso, né, de fazer essa feira
crescer lá na região, dar estrutura para que o expositor também possa ir e montar num lugar que ele se sinta confortável e possa negociar bem, tá certo? Pessoal, era bem breve a apresentação, agradeço a atenção de todos. Show, show, show. Valeu, Diegão. Vamos, eu já vou convidar você, mais a Lígia, o Cleiton, para sentar aqui com a gente. Agora é o seguinte. Gente, eu quero falar duas coisas para vocês que eu notei de insight aqui também. Olha só. A Lígia disse que faz a Água Brasília pela uma cooperativa que tem 190 cooperados. Só para vocês terem uma ideia, a Comigo tem cerca de mais de 10 mil cooperados. Ou seja, mesmo uma cooperativa, uma empresa sendo pequena, dá para fazer coisa grande. O Diego comentou com vocês aqui, eles são uma empresa de consultoria e agricultura de precisão. E fazem o Dinetec, uma das grandes feiras do Mato Grosso. Então dá para usar a estratégia de evento. Ah, minha empresa é pequena. Cara, use evento. Use e abuse de eventos, porque faz a diferença. Está aqui dois exemplos, aí o Cleiton ainda mostrou a marca, tantas marcas que vão na AgriShow, que aí já é um evento muito maior. Mas vamos lá, sem mais delongas, é o seguinte, tem gente aí querendo perguntar, né? Eu vou começar com uma pergunta e a gente vai aproveitar esses três aqui, e quem tiver pergunta já fica no jeito aí, porque a hora que eu chamar, vocês já correm para o nosso time para perguntar. Opa, meu papel está diferente, que meu papel é esse aqui. Vamos lá. Qual o principal ponto de atenção para quem vai participar e organizar de um evento no Agro pela primeira vez? Aproveitar, vamos começar com as mulheres aqui, né? Primeiras Qual é o damas. principal ponto de atenção? Por exemplo, vou organizar um dia de campo, quero organizar uma feira. O que são os pontos de atenção que eu preciso? O primeiro ponto é saber qual é o meu evento, qual é o propósito, o público que eu quero atingir, e se o que eu vou levar para esse evento é o que realmente interessa o público. Então, essa é uma grande preocupação nossa com a Água Brasília. É a cada ano ter alguma coisa nova para levar para o visitante, né? Porque máquinas vão estar sempre lá, os insumos vão estar sempre lá e estão acompanhando, já tem as empresas fazendo isso. Mas a pergunta que a gente tem, o que vai ter de diferente na Água Brasília ano que vem? Mas a primeira edição é isso, o evento tem que ter uma aderência. É diferencial competitivo. Né? Concorda, Diegão? Com certeza. Essa questão de ter a novidade, e eu acho que um ponto muito importante também é a força de convite, né? Porque às vezes a gente deixa de investir um pouco. Ah, cara, eu não vou rodar uma campanha no rádio, eu não vou investir no marketing impulsionado, e às vezes o pessoal acaba não conhecendo. E a gente tem sempre um público na nossa região mesmo, e isso vai ter em qualquer lugar, pessoas que não acessam o Instagram, não tem isso. Então, cara, pega o telefone e liga, né? Liga porque essa pessoa vai se sentir importante, ela vai ir no evento, vai chamar o vizinho porque lembraram dela, né? E eu acho que um outro ponto que tá assim na Dinetec, está sendo bastante positivo, é a gente investir em espaços onde o produtor possa levar a família, né? A esposa está cada vez mais presente, a filha, o filho. Então, não esquecer disso. A gente tem um espaço onde a família seja bem recebida também. Show, Cleiton. É só uma contribuição, a gente fala da AgriShow em específico, né? E aí todos os anos eles têm pensado em coisas que realmente possam atrair cada vez mais o público. E o público lá, como eu mostrei ali, por volta de 50%, menos de 50%, são de fato produtores rurais. Os demais são pessoas que querem ter uma nova experiência. Então, qual que é a primeira coisa? Fazer um planejamento estratégico antes, para poder atingir o público, que é o primeiro lead, né? Mas pensar nos leads que querem ter uma nova experiência, não necessariamente estão ali como compradores, mas como adquiridores, a pessoa que adquire conteúdos. Então, isso em todas as feiras, nós temos trabalhado, nós temos percebido cada vez mais. Nos próprios estandes, não sei se vocês já foram em grandes feiras como a AgriShow, os próprios estandes estão proporcionando isso. Se vocês estiveram esse ano, por exemplo, na AgriShow e visitaram o stand da John Deere, vocês viram a Metaverso lá. Então, cada vez mais pensar em estruturas de experimentos, porque uma feira, como você trouxe, né? Cada vez mais a família participar disso, e a Progress Show nos Estados Unidos, ela só é maior que a gente por conta disso. Lá é um evento dos eventos, porque
lá vão a família, de fato. A Lídia quer compartilhar mais uma... Dentre as coisas importantes para a feira, principalmente a primeira edição, concordando com o que ele colocou ali, a questão da infraestrutura de apoio para as pessoas. E esse ano nós tivemos a oportunidade de realizar uma feira pela primeira vez, que é a Fenaminas. A Cláudia, que estava comigo lá, ela está aqui no evento hoje, e ela cuidou da parte da infraestrutura do parque. Então, nós pegamos um parque que não estava preparado para ser uma feira, estava descuidado, e o que aquela mulher trabalhou para o parque ficar bonito, os banheiros limpos, pintar meio fio, tampar os buracos que tinha, onde estava para tampar. Uma forma de acolher bem. Então, isso fez uma diferença muito grande na Fenaminas esse ano, né? Só para amarrar aqui, então, os insights. Vou começar pelo do Cleito. Planejamento. Vai fazer um dia de campo? Vai organizar uma feira? Vai botar um stand? Planejar. Dentro do planejamento, o que você tem que ter? Seus objetivos. O que você vai vender? Como que você vai vender? Que tipo de promoção? Ou seja, você vai atrelar a sua venda a um ganho, um concurso, alguma coisa de presente para o produtor? Quanto você quer vender? Depois, treinar esse time, esse staff que vai participar. Né? Planejar bem a infraestrutura, período. Você vai fazer um dia de campo, será que na sua cidade, que é uma cidade onde os produtores vão nos eventos, não tem já um outro evento nessa data? Então é importante olhar isso. Vai chover, a gente sabe que na época de dia de campo chove muito, tem capa de chuva. Então, esse planejamento e tudo isso que eles falaram é muito importante para que o seu evento ocorra da melhor forma possível. Mas lembre-se, o pós-evento é importante também, gente. Colher o lead, que a gente fala muito no digital, que é pegar contato, depois do evento, liga para o cara na feira. Olha, obrigado por visitar meu estande, obrigado por visitar o dia de campo. A gente ainda está com promoção, está com oferta. Né? Ou mantém aquele lead ou aquele contato aceso, porque a gente sabe que o ciclo de venda no agro talvez pode ser mais longo. Né? Então, eu já vi, por exemplo, em estande, que o cara fala, não vou receber aquele produtor, porque ele conhece, fala, ele já é atendido por outra empresa. Fala, aí que você tem que atender. Dá uma experiência para ele no seu estande, começa um relacionamento. Ele é cliente de outra empresa hoje, mas quem sabe amanhã ele possa vir ser o seu cliente. Então, acho que isso é importante. Gente, já tem perguntas aí? Opa, passa o microfone para ele. A gente tem tempo para mais uma pergunta depois dessa, tá, gente? A pergunta acho que vai para o Cleiton e para a moça da Lídia. Eu acredito que hoje, para chegar na estrutura da AgriShow ali, né, a gente, por exemplo, ele já teve mais de 14 mil startups ali e ele pôde selecionar. Eu queria saber mais como é esse início, como é que é a prospecção ali para contratar empresas ou fazer essa parceria. Porque uma coisa é você já ter todo aquele ambiente, todo aquele marketing de uma feira e as pessoas se interessarem em querer colocar a sua stand ali. E outra coisa é começar do zero. As pessoas ainda não têm a certeza se vai dar certo, se não vai dar. Como é que é essa prospecção inicial para começar uma feira? Olha, a Agro Brasília, a gente já está na 15ª edição. Eu participo dela desde a primeira. Então, esse trabalho inicial de prospecção, ele é corpo a corpo mesmo. É de ir nos primeiros anos, né? Visitar as empresas, fazer o contato, ligar e tudo mais. Hoje, a gente já vai numa situação mais confortável com os expositores. Tem lista de espera. Então, aguarda a confirmação, abrindo novas áreas e tudo mais. O que nós estamos fazendo novo na Agro Brasília é a área de inovação, que lá na AgriShow já está bem avançado. Então, as startups, que nós já fizemos um programa Inova Agro Brasília, que começou em 2021, abrimos edital. Edital, participar e abrimos para elas começarem a participar da feira. Né? Então, o trabalho é mesmo assim, um pouquinho de formiguinha mesmo. A AgriShow fez a 28ª edição esse ano, né? Então, ela é muito conhecida. Mas eu vou pegar um ponto, aliás, a sua pergunta é muito importante, tá? Eu vou colocar um ponto em relação ao que nós realizamos para poder trazer novas marcas, trazer novas empresas para um universo que já estava muito... São 800 expositores. O universo já estava muito povoado, né? Povoado com todas as soluções que já entregam para o homem do campo. E o homem do campo, na sua maioria, vão para lá de fato para poder ver as tendências, ver as tecnologias, os maquinários, o que tem
outro universo também dentro do agro, mas alicerçado nas tecnologias das startups, que fazem um trabalho muito importante, muito necessário, que é a próxima evolução dentro do agro. Como é que a gente poderia canalizar empresas lá para dentro, né, e que fossem, entre aspas, concorrentes das empresas maiores? Primeiro ponto, nós olhamos qual que foi o track record de eventos que aconteceram em outras verticais, de saúde, de educação, em startups, tá? O RD Summit foi uma das empresas, foi um dos eventos que nós estivemos. Então nós olhamos como que foi esse trabalho de penetração, de busca, né, o primeiro A lá, de atração. A partir daí nós fizemos um planejamento para saber como nós poderíamos, primeiro, identificar os projetos, porque uma coisa, eu abri um edital, mas se eu não tenho como identificar, como chegar ao projeto, a possibilidade de tê-lo conosco ali, ele tem um sucesso menor. Então, o que nós realizamos? Nós fizemos um mapeamento. Nós mapeamos todas as startups agrícolas do Brasil. É um trabalho muito difícil, e desse mapeamento a gente evoluiu para um CRM, porque aí a gente conhecia o fundador, o tamanho da startup, onde que ela estava, qual que era a vertical que ela trabalhava, e aí a gente teve um playlist, né, um list enorme para poder fazer um trabalho muito bacana de inbound. E a partir daí, o grande reconhecimento, o prêmio AgriShow. Pô, aí o pessoal falou, pô, eu quero estar lá, eu vou estar lá. Então, assim, reconhecimento. Primeiro, saber para onde canalizar. Depois, fala assim, vem para cá que eu vou te reconhecer. Show. Tem outra coisa também, eu acho que é importante a gente lembrar assim, você precisa aproveitar o movimento que esses eventos fazem na sua cidade. Por exemplo, o Dinetec. O Dinetec vai até às 18 horas, mais ou menos, e finaliza. Cara, sua marca, de repente, lá na cidade, pode alocar um local e fazer um jantar para os produtores. Né? As mídias ali na avenida que vai chegar, que vai ir lá no evento, você pode usar outras formas de destacar. A gente sabe que tem algumas feiras, aqui em Goiás tem uma grande feira, por exemplo, que tem muitas marcas que não podem entrar porque são concorrentes da própria cooperativa. Então, você pode usar ali o fora da feira para divulgar a sua marca. Isso é importante. Temos mais uma pergunta? Mais para a última pergunta? Tá, tem uma pergunta aqui. Vai mais as duas. Boa tarde. A minha pergunta seria assim. A gente tinha ali, então, antes, um cenário de dias de campos promovidos por empresas, né? A própria empresa promovia o seu dia de campo para levar os produtores, né? Depois, então, existe uma organização desses eventos para que se tenha mais produtores participando e mais empresas, né? Começa a criar uma estrutura organizada para isso. E essas feiras crescem, aumenta o público, aumenta o número de empresas participantes e, ao mesmo tempo, aumenta a disputa por um espaço para você falar com o teu público, né? A ideia de você ali abrir o espaço e pôr a carinha ali, a tartaruga colocar a cabeça para fora ali, né? Então, eu estou falando isso como empresa, tá? Eu estou no marketing da Forquímica ali, então é a percepção que a gente acaba tendo, né, sobre a participação em feiras assim. Então, aonde que a gente encontra ali um ponto de equilíbrio, né? Nessa relação de valor que a empresa investe, né, e o retorno sobre o valor investido, nas feiras ali crescendo cada vez mais, cada vez você aumentando mais o investimento na parte de stand, de estrutura, o quanto que se gasta numa feira dessa, o retorno que se tem e o alcance, e o quanto você consegue realmente comunicar com o seu cliente, porque é uma preocupação, né? Às vezes a gente tem feiras pequenas, eventos pequenos com poucos produtores, mas ali você sabe que você vai conseguir falar diretamente com esse público. E às vezes numa feira muito grande você tem um número enorme de visitação, mas o que você realmente consegue alcançar, atingir ali, às vezes não é algo assim tão que tenha um retorno tão interessante para a empresa. Tá? E qual que seria ali, no ponto de vista de vocês, o ponto de equilíbrio para isso? Eu vou começar com o Diego aqui, mas o que ele perguntou basicamente gente, como é que a gente faz o ROI, né, o retorno sobre o investimento de uma feira? Lembrando que, assim como quando o marketing leva lead para o time de vendas e talvez venda não consegue converter, que pode ser um problema de vendas, o evento é a mesma coisa. O evento está lá para levar o produtor rural. Fazer o dever de casa do time de venda é importante também, que ele vai inserir nesse ROI. Eu acho que essa questão entra muito no que o Francisco comentou anteriormente, a respeito de você acessar um cliente que não é seu.
Porque, por exemplo, você faz um evento relativamente pequeno, né, convida só os teus clientes, são os seus clientes. Agora, quando tem uma feira, vem clientes que não são seus e passam ali na frente. Criar uma alternativa para chamar ele para dentro, e aí a partir daí pega cadastro e aí liga, vai visitar. Eu acho que é poder, digamos que a pegada da rede é maior, né, quando você tem uma feira. É claro que tem isso, tem que destacar a marca dentro da feira, porque são mais 200, 300 igual você ali dentro, né? Mas é justamente isso, pegar aquele cliente que não é seu, porque ele está ali, ele veio às vezes convidado por um concorrente seu, mas ele passa ali na frente, então é poder pegar isso aí. E eu concordo, o investimento é alto mesmo, né? A gente sabe do quanto custa uma estrutura, tem tudo para montar. Então, assim, é um pouco de como aproveitar, cada um aproveita de uma forma, mas eu acho que é uma forma interessante é aproveitar esse cara que não iria no teu dia de campo, porque o teu RTV não convidou, porque não conhece, e ele está passando ali na frente, ele vai cair ali dentro. Um ponto assim, interessante que o Francis começou a colocar é a questão de outros pontos dentro do evento para a empresa colocar a sua marca. A gente fala muito que é o plano de merchandising, né? É onde que a gente dá outros espaços para as empresas divulgarem. Agora, sobre o investimento alto que é feito para participar de uma feira, a gente sabe que ele é muito grande, e o retorno que isso vai dar. Muitas vezes a feira é para vender, muitos chegam, fazem negócio, igual as metas são atingidas, mas muito momento é para ele dar visibilidade à sua marca. Teve um caso de um expositor que foi interessante, que ele chegou para a gente no ano seguinte e fez um comentário, e foi um ano de muita crise, então ele não conseguiu fazer negócio nenhum fora do evento. E não só na feira, como fora. Mas quando chegou o mês de agosto, a feira foi em maio, uma pessoa que ele tinha feito um contato na feira o procurou e fechou um projeto. E foi o único projeto que ele fechou naquele ano. E foi um projeto tão valioso que foi a renda dele daquele ano que manteve a empresa e manteve novos projetos e foi para a feira no ano seguinte. Então, muitas vezes, o resultado ele não dá de imediato ali, mas ele vai ao longo dos meses seguintes. Interessante a sua pergunta. Em 2018, para poder aprovar o AgriShow Labs em 19, para realizar em 20, mas aí veio a pandemia, a gente foi no secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na época, Gustavo Junqueira. E a gente foi lá porque eu venho de inovação, eu não venho de marketing. Eu venho do mercado de inovação. Eu sou engenheiro eletricista de formação. E quando nós chegamos para ele, nós dissemos isso, Gustavo, a feira acontece dentro da fazenda que pertence ao estado de São Paulo. Eu falei, Gustavo, não faz sentido. Gasta-se milhões e milhões durante 3 meses para montar tudo aquilo. É uma cidade nova, né? Usa por 5 dias e gasta mais 2 meses para desmontar. São milhões e milhões e milhões de reais investido por empresas que estão ali, de fato, para provocar suas rendas. Ele falou, bom, nós, enquanto Estado, não podemos fazer, mas vocês podem propor. E aí, em 2019, foi aprovado, e aí isso a gente só conseguiu realizar o Labs no ano passado. E aí a ideia era o seguinte, era fazer estanque, né? Como as demais marcas. Vai lá, contrata, a gente monta tudo e tal, você falou de ROI, né? Monta tudo e tal, desmonta e vamos para o ano seguinte. Mas o ano que nós realizamos isso, a gente programou uma nova oferta. Ao invés de a gente findar no próprio evento, a gente começou a fazer novas marcas dentro da AgriShow. O AgriShow Conecta é uma delas, para poder perpetuar o trânsito e perpetuar as entregas dos projetos para o público. Olha que louco. Até o ano passado, a AgriShow não conseguia fazer a qualificação do lead. Muito porque o produtor ele chega e compra na hora. E quando ele compra na hora, você não consegue saber de onde que ele produz o que e tal. Quando o produtor ele compra pela internet, ali tem alguns passos ali para poder entender um pouco melhor ele, qualificar melhor ele. E até hoje a gente não consegue, quer dizer, a AgriShow em si não consegue fazer isso. Porque com público qualificado, você melhora, né, o
teu lead e consegue direcionar as suas campanhas. O que nós resolvemos fazer do nosso nicho de inovação do Labs? A gente resolveu entender quem entrava no nosso stand. Era um pavilhão de 1.200 metros quadrados, que ali nós estávamos com 20 projetos. Cada um dos projetos a gente colocou as meninas para fazer um road nos projetos, porque assim, startup, inovação, biotecnologia, o pessoal poderia entrar e voltar e falar, não entendi nada. Então, mas a gente fez um trabalho minucioso para explicar exatamente o que cada projeto fazia, como entregava, qual era o ROI, resultado. As startups venderam muito ali. E cada entrada, a gente pegava um QR Code do produtor. E quando estava faltando dados, você poderia preenchê-los? Resultado, 3.800 pessoas lead qualificadas que estiveram no nosso stand em 3 dias. Dos 3.800, a gente entregou para as startups para fazer o acompanhamento novamente. Elas ampliaram as vendas. E aí os produtos que nós tivemos durante todo esse período se somaram ao que a gente já tinha de feira. Aí eu pensei, a gente está fazendo essa ampliação da feira sem necessariamente gastar R$1 em termos de estrutura. Então, é uma maneira de pensar e fazer. Isso tem a ver tudo com vocês. Pessoal, nosso tempo esgotou ali, então a gente vai para mais uma pergunta, tá? Lembrando que a gente tem daqui a pouco, o Rodrigão está prometendo entregar aqui a melhor palestra da história. E ainda nós temos um painel, vamos fechar aqui com um painel, que é o Comuni Marketing e Vendas, a turma já está aqui. Então, se preparem, tem muita coisa boa. Vamos lá para a última pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês deixar um recado, ou talvez um aprendizado para a gente. Com a experiência de vocês, qual que foi a maior inconveniente ou problema que vocês tiveram na organização de evento e como vocês solucionaram? Isso é importante para quem pensa em fazer um evento quando toma uma proporção maior. 2 grandes inconvenientes dentro da feira. Eu julgo os dois maiores. A gente mora num país quente, população latina, todo mundo quer uma bebida alcoólica no fim do dia, né? Quer interagir, E isso começou a se tornar um problema, porque as pessoas começam a exagerar, não tem freio, é igual o carro morro ladeira abaixo, não segura. Então a gente cortou a bebida. O nosso evento está com 3 dias, né? Não é a semana toda, são 3 dias. Então somente no último dia, um período e com horário para terminar. Segurança vai lá, pede, é um dia só. E outro grande inconveniente é carro transitando dentro da feira. Se torna perigosíssimo. Então, assim, criem regras, né? Porque, assim, é muito fácil, vou lá de carro e volto. E aí tem gente brigando, porque não pode entrar com o carro. Mas é um problema seríssimo, porque aí começa a entra várias pessoas. Então, assim, são 2 grandes inconvenientes que a gente fechou, né? Não entra mais. Na AgriShow a gente usa aqueles carrinhos de golfe. Isso, aí a gente disponibilizou quadriciclo e tal, porque assim, você deixa um horário de manhã para entrar, abastece que tem que abastecer e sai os carros. Na Água Brasília a gente tem esse problema com a bebida, porque lá é proibido o consumo de bebida alcoólica, né? E às vezes algumas empresas ficam servindo escondido e a gente tem que ir autuar e é complicado. Mas esse ano nós teríamos um grande problema na feira, graças a Deus conseguiu ser contornado. Foi com a questão de energia. Apesar assim, do parque ser bem estruturado, a questão da energia estava bem, uma capacidade muito grande. E esse ano o investimento das empresas nas tecnologias em seus estandes foi maior, era muito painel de LED. E chegou no segundo dia da feira, uma fase caiu, conseguimos contornar e na madrugada levou mais geradores e tudo mais. Mas alguns cabos já estavam começando a querer derreter. E se tivesse derretido, seria um problemão, sabe? Mas, graças a Deus, assim, esse foi um dos maiores problemas que nós passamos na feira, mas conseguiu ser contornado. E agora, para 2024, a rede já vai ser toda redobrada, mais do que já era, que já tinha sido renovada há 2 anos antes, né? Aproveitou a pandemia, que teve feira para fazer tudo isso. Mas a gente fica muito atento a isso. Os equipamentos que os expositores estão levando,
consumindo mais energia. Então, é um ponto, sabe, de segurança que a gente tem que ter. Para a gente fechar, quero dizer para vocês o seguinte. Primeira coisa, a primeira dica para você que vai fazer evento, busque inteligência emocional. Você vai precisar. Você vai precisar muita. Quem mexe com evento tem que ter ali, como diz o Augusto Cury, gestão da emoção. Segundo ponto, tudo que pode dar errado, vai dar. E pouco pior. Palestrante que às vezes não vem, o ar-condicionado que quebra na hora, o mestre de cerimônia que cancela, a chuva que cai, vai acontecer. Mas aí você, profissional, tem que ser um profissional ativo, proativo. Porque aí você já tem plano B, C, D e o alfabeto inteiro. E o seu público, no final, não vai perceber. Mas você vai. Anota, próximo ano melhor. Então, acho que é por aí que vocês vão conseguir fazer ótimos eventos. Então, eu queria que vocês se despedissem do pessoal rapidamente para a gente já partir para a palestra do Rodrigo. Bom, quero agradecer demais pelo convite, Francis. Demorou um tempinho realmente para eu te responder, peço desculpas por isso. Mas a gente está criando, pessoal, um novo modelo. A gente tem seguido, né, os modelos internacionais de eventos, porque, olha só, a gente saiu da pandemia, nós tivemos que aprender a fazer eventos online, né, que não foram de ótimas experiências, algumas melhores e tal, mas a gente estava com essa necessidade de voltar, e aí volta todo o planejamento estratégico de como a gente planejava antes e tal. E um evento como esse, Francis, é de fato para a gente se conhecer, pensar novamente e pensar melhor ainda por que tem por vir, porque tem muita coisa boa que vai surgir e vocês são os responsáveis para colocar isso diante de quem precisa, que é o produtor rural. Pessoal, primeiramente, agradecer de novo, né, o convite, parabenizar pela iniciativa, que é muito importante ter esses eventos, esses bate-papos, trocar ideia, trocar experiências, né, é muito importante, e deixar todo mundo bem tranquilo, que eu acho que a gente vai ter cada vez maiores eventos, né, porque o ser humano ele precisa de contato. A gente passou 2 anos aí muito preso, né, então o ser humano precisa de bastante contato. E eu acho que a área de eventos tende sempre a crescer mais. E quem está envolvido nisso, com certeza, tem sempre a ganhar muito. Eu quero agradecer ao Francis aí pelo convite, né? Foi uma experiência muito legal estar com vocês aqui hoje. E vocês também por estarem nos ouvindo. Trabalhar no agro é fascinante, é inspirador. E com eventos, então, assim, a gente... É um vício, você não consegue largar mais, né? Então, a gente está aí na Água Brasília. Esse ano tivemos a oportunidade de fazer a primeira edição da Fenaminas. E para o ano que vem nós estamos com um novo evento também lá no Parque da Água Brasília. Vai ser no mês de julho, que é o Expo Vits. É uma feira voltada para vinhos e vitivinicultura. O Padef é uma região que está crescendo muito na produção de uvas para vinhos finos. E a gente vai ter essa oportunidade de, mais uma vez, estar tirando um evento da prancheta e colocando no mercado. Então, é fascinante. Eu agradeço mais vocês. E como eu sou dos eventos, mas eu sou do marketing, eu vou complementar dizendo para vocês, visitem a AgriShow, visitem o Dinetec, visitem a Água Brasília. Em janeiro já tem Dinetec. Então, vocês têm que ir nesses eventos também, gente. Muito obrigado e venham aí a nossa próxima palestra.